Fala galera do YouTube, aqui é o Caio Teorias de Jogos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu estarei reagindo ao vídeo E se Ben 10 estivesse em Demon Slayer do canal Cultura dos Otakus. Na verdade, isso vai ser mais um análise do que realmente um react. Isso porque, infelizmente, eu já assisti esse vídeo, assisti na época que foi lançado. Por isso que esse vídeo vai ser mais analisando o vídeo, dando minha opinião sobre algumas coisas, com todo respeito, é claro, ao canal Cultura dos Otakus, que é um canal muito bom, ele faz vídeos ótimos. E vou deixar o link do canal dele e do vídeo original aqui na descrição, para caso vocês queiram assistir. E também, caso alguém se pergunte, já que eu disse que o próximo vídeo ia ser do Tanjiro do Mal, então esse vídeo ainda vai demorar um pouco, ele vai sair em fevereiro, ainda vai sair, porém vai demorar um pouco, porque transformar o Tanjiro em alguém do mal é complicado, porque o Tanjiro é alguém muito bom. E também eu quero fazer um vídeo do Tanjiro do Mal, que ele não se torne mal pela morte da Liz, porque isso está muito repetitivo. Mas fazer isso vai exigir uns roteiros, aí tá complicando pra mim. Por isso então eu vou fazer os reacts desse vídeo E se o Ben 10 estivesse em Demon Slayer do canal Cultura dos Otakus, já que ele já fez dos 4 Ben 10 Prime. Então, pra começar aqui, vamos com esse, que é do Ben do clássico. Então, vamos para o vídeo. Esse vídeo vai ser um react mais ou menos, e tem quase 3 anos que eu não faço react. Então, meio que vou voltar com os reacts. Então, vamos começar o react e análise. O que aconteceria se o Ben 10 estivesse em Demon Slayer? Será que ele seria capaz de derrotar o Zang e ajudar os nossos caçadores em sua jornada? Com certeza. Sim. Sim, afinal eu devo dizer que o Ben possui diversos aliens que com certeza seriam de grande utilidade para sua jornada. Desde aliens que lançam chamas que podem queimar os Onis ainda vivos, ao Alien X, o alien mais poderoso, capaz de literalmente... É uma ressalva que eu queria dar aqui, que ele falou chama, que pode queimar os Onis vivos. Então, na minha opinião, o chama pode sim matar os Onis, mas teria que ser com algo tipo uma supernova. E já o Alien X, ele pode acabar com qualquer Oni facilmente mesmo. E criar uma nova versão do universo. Entretanto, também é lógico lembrar que Ben possui muitos aliens. São milhares, e a cada nova versão do... Milhares mais ou menos, assim. O Omnitrix no Totalitário tem mais de 1 milhão de aliens. Mas o Ben, até o universo, só tem tipo volta de uns 80 aliens. Do desenho, se o Omnitrix muda com funções e aliens diferentes, então qual versão do Ben irá parar em Demon Slayer? Bem, meus otakus de cultura, neste vídeo vamos ver o Ben 10 na sua versão clássica. E devemos lembrar que nesta versão, apesar do Ben possuir aliens muito fortes, não existe um alien capaz de recriar o universo nesta versão do Omnitrix. Sendo assim, é ainda mais interessante para explorarmos, afinal, teremos um nível de nivelamento de poder bem interessante. Mas afinal, como o Ben 10 foi parar em Demon... Antes de continuar, eu queria deixar claro aqui uma coisa. Por exemplo, se eu fosse fazer um vídeo e se o Ben 10 fosse para Demon Slayer, a versão do Ben que eu iria escolher seria ou o Ben até o episódio Ben 10 contra os 10 negativos parte 2, já que nessa parte aí do clássico, o Ben tem todos os aliens do clássico com exceção do gigante. Já que o gigante é muito apelão, aí não
fica muito legal dar o Ben esse alien, porque ele vence facilmente qualquer um de Demon Slayer. Ou, sem ser essa versão do Ben, eu escolheria o Ben do episódio De Volta com uma Vingança, pois essa versão do Ben tem apenas 11 aliens, mas tem o controle mestre, o que para um nivelamento em Demon Slayer tá ótimo. Demon Slayer, antes de eu te contar, agita tua coluna com a sua pipoquinha em mãos. Não se esqueça de Ben estava lutando contra um inimigo poderosíssimo que tinha como um equipamento galáctico uma arma de teleporte dimensional. Sendo assim, ele acaba sendo atingido enquanto estava na sua forma de 4 braços. E no momento que Inosuke estava passando por apuros na mão do Pai Demônio Aranha, chega Ben, te salva com um mega soco e arremessa o Pai Demônio Aranha para uma distância absurda. Inosuke acha que o Ben é um outro Oni, e o mesmo vale para Tomioka, que assim queria golpear o Ben e volta para sua forma humana, se mostrando apenas um garoto. Tomioka não sente um cheiro de... Mas a questão é por que ele não sentiu o cheiro de Oni antes, quando o Ben já estava de 4 braços? Existe uma diferença de um Oni pro 4 braços, que é um alien. Então o Tomioka desde antes já poderia ter percebido que o 4 braços não é um Oni. Óbvio, ele ia ficar estranhado, tipo, por que tem uma criatura de 4 braços que parece um Oni? Mas não é um Oni, eu já teria percebido isso desde antes. O Jonin também não vê fisionomia de Oni nele, e assim que se distrai, volta o Oni-Aranha para atacá-los. Só que Tomioka o derrota facilmente. Eu devo dizer aqui que eu não concordo aqui nessa parte. O que eu não concordo exatamente é o seguinte: o Ben transformado no 4 braços ia jogar o Pai Demônio Aranha pra longe. Isso é óbvio, mas a questão é, o Pai Demônio Aranha não é alguém conhecido por sua velocidade. Então o que eu acho que aconteceria seria que ele seria jogado pra longe, ele tentaria voltar pra até onde tá o Tomioka, o Inosuke e o Ben, e nisso ele acabaria se encontrando com a Shinobu ou a Kanao, que matariam ele, porque ele demoraria pra chegar até onde fica o Tomioka e o Inosuke e o Ben. Tomioka pergunta como uma criança como Ben conseguiu virar um Oni, mas Ben explica que na verdade é um super-herói e tem basicamente poderes vindo do seu relógio, podendo se transformar em qualquer alienígena. Só com essa pequena explicação confunde totalmente os nossos heróis. Pode apostar que eu confundi, talvez até desacreditar, dizendo, não, é baboseiro de uma criança. Eles iam ficar confusos até no início. Nunca chegaram a cogitar a possibilidade de uma vida fora da Terra com equipamentos tão avançados assim. Tomioka de... Verdade, galera, vale lembrar que Demon Slayer se passa ali entre 1912 e 1926. Diz para Ben ficar com o Inosuke, mas Ben se recusa e quer ajudar na luta contra os Onis, que para ele são alienígenas. Tomioka avança na frente para ir ao encontro de Tanjiro. Sim, galera, o Ben realmente acharia que são alienígenas, já que nessa época do clássico, aí esse Ben do clássico, ele não tinha enfrentado muitos seres que não são da Terra. Se fosse, por exemplo, o Ben lá de Omniverse, ele poderia achar que um Oni seria, por exemplo, um Cryptic, que estava tendo dificuldades na luta contra o Rui. Neste ponto, ele já despertaria sua Hinokami Kagura, e Rui estava por colocar a sua cabeça no lugar, até chegar Tomioka e a cortar. Veja bem, o Ben, nesta versão, não possui um relógio de carga infinita ou grande tempo de carga. Aqui, seu relógio ainda é muito limitado, sendo assim, necessita de um período para recarregar. Tem essa questão aí, sim, que é verdade, porém também tem a proteção do Omnitrix, que pode fazer ele se recarregar instantaneamente se o Ben estiver em perigo de morte. Por conta disso, ele não conseguiria usar nenhum alien para acompanhar Tomioka. E na reunião dos Hashiras, desta vez, Ben está lá e com uma longa conversa, ambos os lados entendem, em tese, o que aconteceu. Ben entende o que são os Onis e como foi parar naquele mundo. Os caçadores entendem sobre os poderes de Ben e como ele foi parar lá. O Oyashiki diz para Ben juntar forças com a corporação para ir atrás de Muzan. Afinal, Muzan pode conhecer algum Oni capaz de mandar Ben de volta para sua casa, pois existem vários Onis com poderes absurdos espalhados pelo mundo. Quem sabe algum possa ajudá-lo, sendo assim. Espalhados pelo mundo não, só pelo Japão mesmo. O Muzan chegou a expandir os Onis de forma global. E também, por sinal, eu queria comentar aqui que eu acho que os poderes dos Onis foi algo meio, como eu posso dizer, mal aproveitado em Demon Slayer, até porque né, é obra curta, só um pouco mais de 200 capítulos, mas eu acho que deveria ter poderes mais variados, tipo, algum poder que envolva talvez gravidade, ou ilusões, ou tempo, ou qualquer coisa desse tipo. A variedade dos poderes dos Onis é boa e deveria ser melhor explorada, na minha opinião.
Sim, Ben precisa colaborar com os caçadores. Logo partindo com o Rengoku e os outros no Moving Train, eles são pegos no... Galera, o Ben obviamente cooperaria, não só porque quer voltar pra casa, mas também porque ele é um herói. Não precisa nem falar isso, eu acho. No Kekijutsu de Enmo, e quando acordam, Rengoku rapidamente protege os civis com a ajuda de Ben, transforma no Chamas e incinera os tentáculos de Enmo enquanto controla seus poderes de fogo. O Chama? Eu acho que seria melhor o XLR8 para essa situação, já que ele poderia proteger todos os vagões com sua super velocidade mais facilmente. E o Chama, por mais que ele possa proteger, ele não é tão rápido. Aí ele vai estar limitado a proteger a uma área menor, tipo, sei lá, 1, 2 vagões, e ainda teria o risco dele acabar acertando um passageiro. Então, eu acho que o XLR8 seria uma melhor opção. Tandiruinos que partem para decapitar Enmo, que Tanjiro por fim o derrota, fazendo o trem descarrilhar e assim surgir a casa, o Lua Superior 3. E mais uma vez o relógio de Ben descarrega, o impossibilitando de lutar ao lado de Rengoku. A luta entre a casa e Rengoku é frenética, até que antes do ápice da luta, Ben se transforma em um alien que a casa certamente odiaria ter que lidar contra. Estou falando do Diamante. O Ben é simplesmente muito habilidoso com este alien, tanto que tem uma vasta experiência de combate com ele. A casa fica impressionada ao... Sim, é verdade. O Diamante é provavelmente o alien que o Ben mais domina. Porém, contra a casa... Assim, eu entendo a escolha do Diamante. O Ben domina bem esse alien, um alien versátil, até se regenera. Porém, contra um oponente como a casa, eu acho que uma escolha melhor seria ou 4 braços, ou o XLR8, ou até o bala de canhão. O Chama também seria uma opção interessante, mas como tá lutando no lugar onde tem o trem lá com civis, então o Chama não seria uma opção tão boa. Então seria melhor esses 3 primeiros para enfrentar o Akaza. Ouvir os poderes de Ben mediante a luta. Akaza e Rengoku se mostram muito rápidos para Ben, mas ele consegue... Aqui tá um erro na minha opinião. Galera, a casa tem uma regra de não matar nem machucar crianças. E o Ben, do clássico, é uma criança de 10 anos. E o Akaza obviamente perceberia lá o Ben, uma criança de 10 anos, virando o Diamante. Então o Ben poderia até tentar lutar contra o Akaza, mas o Akaza ficaria toda hora recuando do Ben, porque não ia querer machucar o Ben, que é uma criança. Ele só atacaria o Rengoku. É capaz de, tipo, o Akaza tentar lançar um Mechique no Rengoku. Aí o Ben entra na frente e o Akaza para o ataque, porque ele não quer machucar o Ben, que é uma criança. Consegue acompanhar por pouco, dificultando a batalha para a casa, criando enormes barreiras de diamante que protegem Rengoku dos ataques de Akaza e possibilita Rengoku... O Ben poderia sim criar essas barreiras de cristais, mas não essas mostradas aí no vídeo, que é só o Ben de Alien Force que faz isso com diamante. O do clássico não. Surgir um ataque surpresas contra o Oni, a casa percebendo como Ben era irritante, ataca impiedosamente ele em um piscar de olhos. Por fim, quebrando completamente o alien de Ben, Rengoku arde em chamas, achando que Ben havia morrido e parte pra cima de Akaza com sua técnica purgatório, se dirigindo à casa com um enorme dragão de chamas. Enquanto o sol nasce, a casa perfura o peito de Rengoku e o segura com todas as suas forças para queimá-lo contra o sol. Pois é, até nesse universo o Rengoku vira uma rosquinha. Mas a casa se liberta para fugir, até que uma barreira enorme aparece na frente de Akaza. Era nada mais, nada menos que a barreira de diamante do Ben, que havia se regenerado. Até que a casa consiga destruir a barreira de diamante, já é tarde demais. A casa acaba sendo desintegrado pelo sol, graças à ajuda de Ben 10. Mas esta missão teve um custo, a vida de Rengoku. Primeiramente, como eu já falei ali, o Akaza não atacaria o Ben por ele ser uma criança, e o Akaza tem uma regra de não machucar crianças. Então essa luta aqui tá meio errada, na minha opinião. Eu concordo com o resultado, mas essa parte do diamante se regenerar depois de ter sido feito em pedaços, eu não sei. Se fosse o cromático, tudo bem, porque foi mostrado, mas o diamante eu não sei não. É capaz do Omnitrix fazer o Ben voltar à forma humana depois de sofrer esse nível de dano. Que morre contente por Ben estar lhe ajudando na missão contra os Onis. Ben infelizmente fica frustrado por não ter conseguido salvar Rengoku, seguindo para o distrito.
Do jeito que é o Ben, é capaz de, depois da morte do Rengoku, ele ficar mais sério em relação aos Onis pra não deixar ninguém morrer. Do entretenimento para ajudar na caça do Oni misterioso, consegue se transformar no besta e farejar o cheiro do Oni, encontrando assim Daki, que tem 10... Tenho minhas dúvidas se o Besta acharia Daki no distrito do entretenimento, que é um lugar muito grande e com muitas pessoas. E também eu acho que seria melhor o Ben ter usado o Blitzwolfer ao invés do Besta para poder rastrear a Daki. Isso porque o Besta, apesar de poder rastrear a Daki, ele não é tão poderoso. E apesar do Ben não saber que Oni ele estaria rastreando, o Uso já tinha suspeita de que havia um Lua superior no distrito do entretenimento. Então, a melhor opção teria sido o Ben usar o Blitzwolfer, que também pode rastrear, para poder rastrear a Daki. E aí, quando encontrasse a Daki, o Blitzwolfer conseguiria lutar bem contra a Daki devido às suas garras, agilidade e o seu grito sônico. Dessa vez, sua luta não apenas contra Tanjiro, mas sim como os demais caçadores logo de cara. Tudo isso graças ao Alien Besta. E quando é decapitada, surge Gyutaro que ataca os nossos heróis. E um pequeno, médio ou talvez grande detalhe acontece. Ben descarrega seu relógio, voltando à sua forma humana. E aqui, meus amigos, temos um problema. Ben não sabe utilizar nenhum estilo de respiração e não tem treinamento para isso. E é uma presa fácil para os Onis. Se fosse o Ben de Alien Force que sabe lutar, seria outra história. Mas também aqui tem a questão que eu falei, a proteção do Omnitrix que salvaria o Ben da morte. Então, se por exemplo o Gyutaro lá fosse atacar o Ben para matar ele, o Omnitrix mesmo descarregado iria ativar a proteção, fazendo assim o Omnitrix se recarregar instantaneamente para o Ben poder se transformar em um Alien para poder salvar. E contra o Gyutaro, uma opção interessante na minha opinião seria talvez o Diamante ou o XLR8. Mas os Tanjiro o protegem a todo custo dos ataques de Gyutaro, enquanto Daki enfrenta Zenitsu e Inosuke. E quando finalmente o relógio do nosso herói recarrega, ele se transforma no Plutão, e esse Alien é capaz de engolir literalmente qualquer coisa e transformar objetos digeridos em esferas de energias explosivas. Então, Ben, em sua forma de glutão, corta os destroços ao redor, e quando Gyutaro estava distraído, ele recebe uma mega bola de energia que o faz cair, dando chance de um contra-ataque. Obviamente, ele não seria derrotado tão fácil, mas quando ele se vira para pegar as suas facas em formato de foice, elas haviam desaparecido. Sim, meus amigos, Glutão as comeu. E isso surpreende Gyutaro, enquanto o Sui acha essa atitude extremamente extravagante, conseguindo ter uma breve... Aqui a luta já acaba. O Gyutaro tá sem as foices, mesmo que por um pouco tempo aí já é suficiente pro Uso aproveitar essa chance e acabar com ele. Brecha contra Gyutaro, que teve sua cabeça arrancada, enquanto Tanjiro e Uzui seguram Gyutaro sem as foices e sem sua cabeça, não aparece na frente dos tecidos cortantes de Daki e os digere em sua frente, enquanto Daki acha isso extremamente pouco horrível e horrendo, mas ao rasgar os seus tecidos para se livrar de Glutão, ela recebe uma enorme bola de energia na cara, só pra ficar esperta, e sai voando do telhado, até que Zenitsu, por fim, a pega desprevenida e corta sua cabeça, derrotando por fim ambos os Onis. Assim, nessa situação aí do vídeo, com o Glutão servindo, digamos, mais um suporte, atacando de longe, aí eu acho que ok, o Glutão foi uma boa escolha. Porém, eu acho que tinha opções melhores para enfrentar esses dois. Um alien que eu acho que seria uma boa opção, por exemplo, seria o Mega Olho, já que ele poderia congelar eles, facilitando assim para serem decapitados. Dessa vez, Ben foi realmente um herói, ajudando não só a derrotar Gyutaro e Daki, mas salvando Uzui de perder o seu braço. Porém, Tanjiro não desperta sua marca de caçador. Então, será que ele irá conseguir despertá-la? Veja bem, a chance para isso... Bom, ele poderia despertar no Arco do Castelo Infinito. Ou, se ele for pro Arco da Vila dos Ferreiros, ele também pode despertar na luta contra o Hanten. Isso acontecer aqui, na Vila dos Ferreiros, onde Tanjiro ficaria de fora da missão. Mas e quanto a Mitsuri e Multiro, o que aconteceria com eles? Perceba que Tanjiro não... Caso vocês se perguntem, apesar de que eu acho que ele já vai falar aqui no vídeo, o Tanjiro, ele não iria pro Arco da Vila dos Ferreiros, porque ele não teria quebrado sua espada. Logo, ele não iria para a Vila dos Ferreiros. Porém, na minha opinião, daria para colocar um roteiro aí pro Tanjiro ir para a Vila dos Ferreiros. Basicamente é só falar que durante esse tempo, entre o arco do Distrito do Entretenimento e da Vila dos Ferreiros,
o Tanjiro ele caçaria tantos Onis que sua espada acabaria se desgastando, ele precisaria de uma nova. E já que o Haganezuka ficaria pé da vida com isso, o Tanjiro teria que ir até a Vila dos Ferreiros. Não vá para lá para buscar sua nova espada, que se quebrou na batalha contra os irmãos Onis. Mas o Ben iria justamente porque o Zuri observa que em sua forma humana é um inútil e só atrapalha, considerando ensiná-lo a usar técnicas de respiração para não ser um estorvo. Sendo assim, Ben iria para lá e seria tutorado por Mitsuri até que Gyomei voltasse de sua missão para lhe ensinar a respiração da pedra. Imagina que doideira seria o Ben aprendendo as respirações Digimon Slayer. Imagina os aliens usando elas. Seria insano. Chegando à vila enquanto estivesse descansando no seu quarto. Quando essa questão aí do Ben aprender as respirações, seria ótimo, seria legal. Mas eu tenho minhas dúvidas se o Ben do clássico conseguiria aprender. Porque, né, é uma criança de 10 anos. Se fosse o Ben do Força Alienígena pra frente, aí sim ele conseguiria aprender. Agora do clássico eu tenho minhas dúvidas. A vila seria atacada pelos peixes demoníacos de Gyoko. Nantenko apareceria no quarto de Ben, mas sentindo o cheiro do Ori, Mutiro aparece e o decapita, fazendo assim surgir seus clones, até que o clone do prazer o expulsa do quarto, o enviando diretamente para uma batalha contra Kyoko, o Lua Superior Seco. E como Mitsuri estaria ainda na vila, ela chega a tempo de ajudar Ben. Por que ela ainda estaria na vila? Acho que ele não explicou isso aqui no vídeo, não. Porque, assim, mesmo que ela tivesse que treinar, o Ben ainda teria que fazer missões. Então, o mais provável de acontecer seria... ela vai lá, treina o Ben, só que aí ela vai, sai pra uma missão e aí depois volta pra poder treinar o Ben. Ou talvez até levasse o Ben com ele pra poder treinar ele no caminho. Lidar contra os clones de Rantempo. E ainda devemos lembrar que quem estava lá para dar suporte. Então Ben se transforma mais. Galera, se a Mitsuri já tá desde o começo da luta contra o Rantengo, não tem luta. Ela basicamente vai massacrar os clones do Rantengo, aqueles 4 clones ali. Sem ser o Zohaku não tem nenhuma chance contra a Mitsuri. Se a Mitsuri sozinha teve aquele desempenho bom contra o Zohaku, esses clones aqui iam apanhar e muito. Teriam que virar o Zohaku rapidinho. Mais uma vez, esperando se transformar no Chamas para queimar todos esses Onis. O que infelizmente não acontece. Afinal, o Ben nesta versão do Omnitrix não tem controle. Então o relógio faz virar um alien aleatório. E esse alien é o Bala de Canhão. Não é que ele não tem controle. A questão é que o Ben, às vezes, ou não presta atenção no alien que ele está selecionando, ou ele bate tão forte que ativa um modo aleatório, ou o Omnitrix simplesmente julgou que o alien que o Ben escolheu não é o melhor para aquela situação. Não, na minha opinião, esse alien é um dos mais irados. Mas comenta aí, você fala bala de canhão ou bola de canhão? O certo é bala de canhão e tem que ser dito bala de canhão. Quem fala bola de canhão não conhece a série. É tipo quem fala chamas. Enfim, ele sai atropelando os clones de Rantempo rapidamente. Os clones tentam de tudo para atingir Ben, mas ele rola rapidamente. Tentam atingi-lo com raios e ele só continua a rolar. Assim, ele poderia se esquivar dos raios, já que ele tem velocidade para isso. Porém, se ele fosse atingido, seria um problema, já que o histórico do bala de canhão com eletricidade não é dos melhores, não. Olá! E o clone da tristeza consegue tocar em Ben, mas apesar de sua lança ser muito resistente, a carcaça do bala de canhão é ainda mais e o protege da lança. Quebrar. Os Onis em estado de choque permitem uma abertura para ela com sua respiração do amor e a espada chicote decapitar os Onis. A Mitsuri é que teve que ser nerfada pelo bem da história, porque se não fosse, a Mitsuri ia dar uma surra nos clones do Rantengo, eles teriam que virar o Zohaku e aí a Mitsuri segura os clones do Rantengo, ou o Ben mesmo faz isso, e aí depois o clone principal do Rantengo é morto e a luta contra o Rantengo acaba. A Mitsuri é que teve que ser nerfada, porque senão a luta ia acabar muito rápido. Rodopio único. Enquanto Mitsuri procurava pelo mini Rantempo, Ben decidiu ajudar Mutiro, que está em apuros contra Gyoko. A essa altura, ele teria sido envenenado por proteger os 2 ferreiros que ali estavam. E quando Ben chega girando com bala de canhão, Gyoko logo percebe pelo barulho que ele faz e lança espinhos contra ele. Mas, como eu já disse, a carcaça do bala de canhão é resistente e isso não o afeta. Quando ao chegar perto, Ben é pego na prisão de água de Gyoko sem seu relógio carregado. E agora, será que o Mutiro sem a marca do caçador poderá ajudar Ben? Veja. Ajudar sim.
vencer o Gyoko, aí é mais complicado. Gyoko é extremamente rápido, e sem a marca de caçador, Mutiro não consegue... Extremamente rápido, entre aspas. Na forma verdadeira é até que rápido, mas essa daí, não, ele não é muito rápido, não. Ele tem um teleporte que é chato de lidar, mas velocidade em si, não. Ele tem velocidade de reação. Acompanhar a sua velocidade, fora que Ben neste momento não pode se transformar e não consegue sair da prisão de Gyoko, enquanto Mutiro faz de tudo para se igualar a Gyoko. Ben tenta se livrar de sua prisão de água, até que quase sem fôlego, seu relógio recarrega, e não importa o alien, qualquer um seria útil naquela situação. Verdade, qualquer alien mesmo seria útil nessa situação, qualquer um dos aliens do clássico já salvaria o Ben dessa bolha de água. A questão é que, dependendo do alien que ele virar, por exemplo, se for uma cinzenta, ele não consegue escapar da prisão de água. E no caso também, galera, nessa prisão de água aí, o Ben, obviamente, ele ia começar a sufocar, perder o ar, e nisso a proteção do Omnitrix ia ser ativada para o Ben poder salvar. Porque eu duvido que o Ben conseguiria aguentar ficar embaixo d'água, podemos dizer assim, até o Omnitrix se recarregar. E demoraria. Não, era o que Ben sabia. E ao se transformar, surgiu XLR8, esse alien extremamente rápido, sendo capaz de criar tornados enquanto corre, sendo assim, Ben... E parar o tempo de tão rápido que se move. Usa os movimentos rápidos de XLR8 para girar e criar ventos cortantes que rompem a barreira da água, se soltando e indo em direção a Gyoko, batendo no Oni rapidamente, sem dar a ele uma abertura para fugir ou conseguir se transformar, o que o deixa bastante irritado. No final, Gyoko é decapitado por Mutiro, que aproveita dessa brecha e Já que é o Gyoko base, eu acho que tá. Já que o Gyoko base não parece ter aquela lá resistência. Agora, se fosse o Gyoko transformado, aí o Mutiro não ia conseguir cortar a cabeça dele, não. E eu acho que o XLR8 foi uma boa opção para lidar com o Gyoko, já que devido à velocidade do XLR8, ele poderia simplesmente encher o Gyoko de golpes, o que deixaria ele muito ferido, tendo que se regenerar. Aí o Mutiro poderia aproveitar essa brecha para poder decapitar o Gyoko e acabar com ele. E devo lhes dizer que se talvez Gyoko entrasse em sua forma de peixe, Mutiro sem a marca provavelmente não conseguiria uma abertura como essa, mesmo com a ajuda de Ben. Então Ben pega sua espada com Hagarezuka, que ali do lado estava, e corre em direção a Mitsuri, e quando ele chega, avista impressionantes dragões de madeira gigantes indo para cima de Mitsuri, quando ele estaria prestes a ajudar, e o relógio novamente descarrega, a deixando em apuros. E infelizmente, Ben não teve tempo de treinar a sua respiração direito, ele mal sabe como usá-la. Mitsuri e Genya estão aguentando até que bastante contra Hantego, ou melhor, Zorra Kuten. E enquanto os ataques insanos não paravam, Mitsuri se cansava aos poucos, até que no final, quando tudo parecia estar perdido, e Mitsuri seria engolida pelo dragão de madeira, ele vira... Pois é, galera, aqui não tem o que fazer não. Na minha opinião, a Mitsuri sem marca é superior ao Zorakuten, porém ela não ia ter como vencer, já que o Zorakuten não deixaria ela se aproximar do corpo principal, e numa luta dessa, uma hora a Mitsuri ia se cansar. Ainda mais considerando que nessa história aqui ela já tá lutando desde o começo contra o Hantengo. Realmente aparece. Chama. O alien mais rápido. Não, chamas? Não, o certo é chamas. Chamas é o plural de chama. O certo é chamas. Sério? Custa pesquisar pra saber o nome do alien? Porque não é chamas, é chama. Radical do Ben 10. Ele incendeia os dragões de madeira, salvando Mitsuri, e logo incendeia os outros também. Enquanto Ben cuida de Zorakuten, Mitsuri e Genya procuram pelo Hantengo. Ben lida facilmente contra Zorakuten, desviando de seus impiedosos ataques e queimando todo. Não tenho minhas dúvidas quanto a isso, galera. O Chama é sim superior ao Zorakuten, e na minha opinião, pra lidar com o Zorakuten, o Chama teria que usar uma supernova pra poder acabar com ele. Porque o Chama não é conhecido por sua velocidade, então eu não sei se ele conseguiria impedir todos os dragões de madeira de chegarem até a Mitsuri e o Genya. Sem contar que se o Zorakuten usar aquele raio lá mega poderoso, eu não sei se o Chama conseguiria lidar com isso. Sem contar que além dos dragões de madeira tem uns gritos sônicos, as jadas de vento, aqueles ataques perfurantes, aí seria um problema. Eu acho que seria melhor o Ben ter voltado pro XLR8, ou o Ben teria que, assim que virar o Chama, já usar uma supernova para poder acabar com o Zorakuten.
todos os seus dragões facilmente, até finalmente conseguir decapitar o clone original de Antengu e salvar o dia. A esta altura, o Zang se irrita fortemente contra o garoto que possui o Omnitrix, mas percebe que é só graças ao relógio que o Ben detém aqueles poderes. Então o Zang deseja obtê-lo para si próprio. Mais um pra lista de vilões que querem o Omnitrix. Indo em direção à corporação, finalmente chega a mansão de Kagaia e puxa todos para o castelo infinito, e mesmo com essa linha mudando. Teve que ser esse tipo de justificativa pro arco do Castelo Infinito acontecer, porque, sendo sincero, galera, sem a Nezuko se tornar imune ao Sol, é difícil o arco do Castelo Infinito acontecer. E normalmente nesse tipo de vídeo tem que colocar uns roteiros para que o arco do Castelo Infinito aconteça, porque senão não acontece e a história não avança. Muzan ainda seria envenenado por Tamayo, ficando em seu casulo enquanto as outras lutas acontecem. E até aqui o Uzu está na corporação, pois não perdeu seu braço, pois não pensou em se aposentar. E ele ajudaria os Hashiras na luta contra Kokushibo, o Lua Superior 1, ao lado de Tanjiro, que não enfrentaria a casa, o Lua Superior 3. Afinal, havia sido derrotado por Ben. E aqui, Tomioka, Shinobu e Ben enfrentariam Doma, que logo mais teria mais problemas com a chegada de Inosuke e Kanao. E apesar de Doma ter se mostrado muito forte, na verdade, talvez a luta acabasse antes mesmo da Kanao e do Inosuke chegarem. Porque existe a possibilidade dessa luta acabar bem rápido. Tipo, por exemplo, a Shinobu vai lá, envenena o Doma, aí enquanto o Doma tem que se recuperar, o Tomioka vai lá e decapita o Doma. Por mais que o Doma consiga se recuperar, se a Shinobu fizer isso nos primeiros venenos que aplicar no Doma, aí talvez ele não consiga se recuperar a tempo pra se salvar. Mas também o Doma, mesmo envenenado, consegue ainda usar umas técnicas poderosas. Então eu não tenho certeza quanto a isso. Ben consegue se mostrar incrivelmente páreo para o seu Kekijutsu ao utilizar novamente o Chamas, um counter perfeito chama para seu Kekijutsu de gelo, dando várias aberturas para os caçadores o decapitar. Pior que é verdade, o Chama seria incrivelmente útil contra o Doma, já que ele poderia esquentar o ambiente da sala, assim eliminaria aquele pó de gelo chato do Doma, que atrapalha para os caçadores respirarem, e para a técnica de gelo que o Doma fosse utilizando, era só o Chama lançar ataques de fogo. Por exemplo, rajadas de fogo, fogo explosivo, bolas de fogo, até mesmo aquela bola de fogo gigante. Ou para poder só acabar com o Doma mesmo, o Chama pediria para os caçadores saírem de perto e assim ele usaria uma supernova e o Doma seria incinerado até a morte. Entretanto, Doma é incrivelmente veloz, superando a velocidade de todos que ali estavam. Porém, Shinobu, com a ajuda de Tomioka e Ben, consegue segurar Doma até que os reforços cheguem. Kanao e Inosuke irritando seriamente Doma, que não consegue usar o seu Ki. Irritando eu não sei, porque né, o Doma não tem emoções. Jutsu, até então, por culpa do Ben, tendo uma abertura, Shinobu consegue. Essa luta, o Doma basicamente só poderia depender dos atributos físicos dele, porque qualquer técnica de gelo que ele utilizasse, o Ben transformado no Chama ia neutralizar com fogo. Injetar o seu veneno em Doma até Kanao conseguir por fim finalizá-lo de uma vez por todas. Os caçadores se dirigem a Caso alguém aqui possa ter alguma dúvida, não, o Doma não iria se regenerar. Mesmo que ele não tivesse toda aquela quantidade de veneno da história original, ele ainda não iria se regenerar, pois o Doma não tem determinação suficiente para regenerar a cabeça. É uma explicação que na minha opinião é meio forçada, mas né, é cor da obra mesmo. Mas acabam se encontrando com outros Hashiras que ainda estavam por lutar contra Kokushibo. A essa altura, Kenya e Mujiro já haviam morrido. Ben, percebendo isso, se descontrola e rapidamente quando seu uma coisa que eu queria comentar aqui é, o Tanjiro tá nessa luta, eu não sei se o vídeo deixou muito claro, mas se o Tanjiro tivesse nessa luta, eu acho que ela já teria acabado, pois os caçadores ainda não teriam marca, porque o Tanjiro não teria despertado marca. Porém, no meio dessa luta, o Tanjiro acabaria despertando a marca, que acabaria ressoando para os outros caçadores que despertariam a marca. Óbvio, nessa situação aí, que eles não têm a marca desde o começo, provavelmente o Muichiro e o Gen acabariam morrendo. Mas ainda daria pra vencer o Kokushibo. E detalhe, nesse cenário aqui que ele falou, que o Muichiro e o Genya já morreram, Sanemi e o Gami provavelmente já teriam morrido também, já que eles sem marca não iam aguentar muito tempo contra o Kokushibo não. O relógio volta a ter energia, ele se transforma no 4 braços e parte em direção a Kokushibo, que rapidamente Sim, é realmente isso que aconteceria. O Ben vê o Muichiro e o Genya mortos, ele já teria meio que uma conexão com o Muichiro, talvez.
E aí ele ia se descontrolar e atacar o Kokushibo. E com certeza seria com 4 braços. Seria tipo o que aconteceu no filme Segredo do Omnitrix, onde a Gwen tava sendo raptada por um Florauna e o Ben na hora já se transformou no 4 braços para poder ir atrás dele. Corta 2 dos seus 4 braços. Os Hashiras ficam impressionados com a velocidade e força de Kokushibo, mas antes que ele o matasse, o impede. Os outros Hashiras entram exaustos na batalha, e devemos lembrar que o Omnitrix nessa versão ainda está incompleto. Sendo assim, ao voltar para sua forma humana, Ben sentiria toda a dor de ter perdido. É mais ou menos assim. Normalmente quando o Ben sofre dano transformado em um alien e volta para a forma humana, esse dano não fica tanto assim no Ben. E se ele sofre, é pouco. E na real, galera, no momento em que o Kokushibo cortasse os 2 braços do 4 braços, que sim, o Kokushibo conseguiria fazer, já que o Ben estaria meio que descontrolado e o 4 braços não é tão rápido, então o Kokushibo conseguiria cortar 2 dos braços do 4 braços. E quando isso acontecesse, o Ben na hora já voltaria para a forma humana, já que, por exemplo, quando o Ben estava transformado no glutão e sofreu muito dano, ele acabou voltando para a forma humana. E é isso que aconteceria com o 4 braços aqui nessa história. Dois e seus 4 braços na forma do Alien e fica imobilizado, enquanto os Hashiras, com a ajuda de Kanaoi e Inosuke, seguram um pouco o Kokushibo, o relógio volta a recarregar, e com uma dor absurda, Ben se transforma no bala de canhão, girando em direção a Kokushibo, o arremessando para longe, e aqui em meio à luta, Tanjiro despertaria sua marca, seguido de Yomei Ryu e Sanemi, e apesar de Ben lidar com os incessantes ataques de Kokushibo, Oni se mostra muito forte, mas com a cavalaria ele seria em algum momento superado. Na verdade, eu acho que nem demoraria muito para isso. Ainda seria necessário que os dois tenham a marca para poder captar o Kokushibo, porém, bem transformado no bala de canhão. Na minha opinião, o que aconteceria seria basicamente que o Ben ia dar uma surra no Kokushibo. Tipo o que foi com o Kevin 11, pois o Kokushibo ele não tem velocidade para reagir ao bala de canhão, que eu já mostrei um shot anterior, que é muito rápido. Praticamente tem a velocidade da luz. Então o bala de canhão ia ficar dando uma surra no Kokushibo, e aí quando os caçadores despertassem a marca, eles decapitam o Kokushibo e acaba a luta. Apesar de que sim, o Kokushibo é poderoso e poderia dar um trabalho, talvez. Tendo uma brecha para ser decapitado por ninguém menos que Yomei, o Hashira mais forte. Em direção a Muzan, os caçadores têm uma épica batalha. Caso alguém se questione, já que o Kokushibo se regenera, então, nesse caso, o que eu acredito que aconteceria seria que o Ben transformado no bala de canhão e os outros caçadores iam atacar o Kokushibo, continuar atacando, até não sobrar mais nada do corpo dele. Com o Oni desejando ter o relógio de Ben e não devorar a Nezu. Afinal, ela não foi exposta a uma situação que conseguisse andar sob a luz do sol. Sendo assim, essa descoberta não seria possível. O Muzan, enfrentando os caçadores, Ben se transforma dessa vez em um anime medonho. Aquele mesmo que você se borrava de medo quando via ele. Fantasmático. O Ben fica intangível aos ataques de Muzan e consegue até mesmo possuir o seu corpo. Não, o Ben não se transformaria no fantasmático nessa luta. Por quê? Porque pelo que esse vídeo dá a entender, esse Ben aqui é o do final do clássico, ou seja, após todos os acontecimentos envolvendo os Scare, ou seja, o Ben, apesar de ter acesso ao fantasmático, já que ele recuperou o acesso a esse alien, ele não usaria o fantasmático. Simplesmente porque depois que ele recuperar o acesso ao fantasmático, ele nunca mais usou o fantasmático por medo dos Scare tomar o controle do alien. Agora imagina numa situação tão séria como essa, o Ben ia saber que se ele vira o fantasmático e os Scare assumem o controle, ia dar um problema grande, mais grande mesmo. Então ele não usaria o fantasmático. Ao meu ver, nessa situação aqui ele poderia utilizar ou bala de canhão, ou o chama, e até o XR8 também. Ou ele poderia ficar ajudando de longe, transformado, por exemplo, no Frankenstrike, no Mega Olhos, no Glutão também. Dando brecha para os caçadores o atacarem e decapitarem a sua cabeça. Porém, a resistência de Muzan é insana. Galera, se o Ben transformado no fantasmático possui o Muzan, a luta acaba. Porque os caçadores eles vão destruir todos os órgãos do Muzan, e aí a luta acaba. Já que o Gyomei, como transparente ou Tanjiro, veriam os órgãos do Muzan, e aí todo mundo junto ali cortaria todos os órgãos do Muzan ao mesmo tempo, e o Muzan morre. A luta acaba aqui. Ele consegue expulsar Ben de seu corpo, que tem 9... Como é que o Muzan expulsaria o fantasmático do corpo? Já que a poção do fantasmático é muito grande, ele consegue possuir até mesmo um ser de possessão como um Vladat. Então o Muzan conseguir se libertar da poção do fantasmático é difícil.
Novamente seu relógio descarregado na pior hora. E o momento que o Rei Demônio estava bem próximo dele, mas desta vez Ben conhece a base das respirações. Ele, ao utilizar a base de sua respiração, rapidamente consegue escapar de um ataque fatal de Muzan. Afinal, Muzan o subestima. Na real, ele nem precisaria, já que a proteção do Omnitrix seria ativada e o Ben se transformaria em um alien para poder salvar. E muito. Os Hashiras o protegeriam até que ele conseguisse virar um alien capaz de fritar Muzan por inteiro. Até que finalmente, ao recarregar, Ben se transforma. E meus amigos, se tu achou que ele iria se transformar em algum alien padrão, esquece. Porque o Omnitrix o transformou no gigante. Justamente por causa dessa função aleatória estar ativada, o Ben se transformou em um mega alien que pega Muzan pelas mãos e ri de sua cara. Quando por fim... Aqui acabou, eu imagino bem o gigante segurando o Muzan, e aí o Muzan tentaria usar suas garras no gigante, até onda de choque, e o Ben, assim como foi com o Vilgar, sentiria uma dor, ele ficaria irritado e jogaria o Muzan pro espaço. Temos uma vasta vista do sol nascendo do outro lado. E devemos lembrar que o gigante é tão absurdo que conseguiu arremessar o Vilgax pra fora de um planeta. Exatamente. Ele expulsou o Vilgax da órbita de um planeta. E por que que não seria diferente? Porque ele não poderia jogar Muzan diretamente no sol. Exatamente. Porque o sol é muito longe e eu não sei se o gigante base tem força física o suficiente para jogar alguém no sol. A melhor opção que eu vejo para isso acontecer seria, por exemplo, ele lança o Muzan pro espaço e aí ele lança um raio cósmico no Muzan, e aí o Muzan, se não fosse desintegrado, seria jogado até o sol, e aí só de ficar perto do sol, ele seria exposto à luz do sol e ia morrer. Exatamente isso que ele faz, trazendo por fim a derrota do Rei dos Onis, Kibutsuji Muzan. No final, novamente o Ben salvando outro universo. Surge um portal para o Ben voltar para casa com seu avô e sua prima o esperando. Tudo graças a um equipamento criado pelos encanadores. Então esse foi o vídeo, galera, espero que tenham gostado. Desculpe o vídeo ter ficado exibido com o áudio meio que duplicado lá do vídeo do Cultura dos Otakus, mas é porque, galera, esse celular que eu tô usando agora é um celular novo, e aí o antigo aplicativo que eu usava para poder gravar a tela do meu celular não funciona mais, aí eu tive que baixar um novo e aí tá desse jeito, galera. Aí infelizmente foi desse jeito, vou tentar melhorar para que não tenha esse problema nos próximos reacts. Então esse foi o vídeo, galera. Eu gostei bastante do vídeo do Cultura dos Otakus, apesar de não concordar com tudo que ele falava. Ainda assim, o vídeo é muito bom, recomendo vocês assistirem o original, caso vocês queiram. E é isso. O próximo vídeo, se não for um Shorts, vai ser reagindo ao do Ben 10 do Alien Force em Demon Slayer do canal do Cultura dos Otakus. Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal. Valeu, falou e fui!